Boa noite. Vamos dar um tempinho pro pessoal poder entrar, pra gente começar a poder falar hoje um pouco mais a respeito da tal das formas pensamento, né? Boa noite, Robert, tudo bem? Eu preparei um roteiro para poder ficar mais fácil o entendimento e também para ficar um bate-papo bem legal. Vai ter... Tudo bem comigo também, Robert? Vai ter um momento aí no final em que eu vou falar para vocês poderem fazer as suas perguntas e tudo mais, conforme depois, né, que o tema for explicado e a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Então, guardem as suas perguntas, né, para depois, quando eu falar, porque senão vai subindo um monte de coisa aqui, vai ter pergunta que vai ficar perdida, que não dá para ficar mexendo e conversando com vocês, tá? Eu gosto de me concentrar bastante no que eu estou explicando para não perder a linha de raciocínio, tudo bem? Então, depois no final, vocês vão ter um tempinho para poder fazer as perguntas. Aí, o que eu for podendo responder, souber responder, com o maior prazer, tá? A live eu pretendo que ela fique gravada aqui, então se tudo der certo, depois que terminar eu vou postar ela no feed, então não se preocupem quanto a isso, tá bom? Eu espero que dê tudo certo. Se não, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais, tá? Deixa eu ver, eu acho que é isso, tá? Então, vamos lá, né? Da onde que surgiu essa ideia de falar... o Eros, oi, boa noite, Eros, tudo bem? Da onde que surgiu essa ideia de fazer uma live sobre formas pensamento, né? Na verdade, em uma caixinha de perguntas, eu acho que há mais ou menos 2 semanas atrás, teve um seguidor que perguntou a respeito do que seriam, se entidades, né? Seriam formas pensamento, seriam outras coisas, se seriam reais, né? E eu acabei explanando um pouco desse conceito de forma pensamento, porque eu acho que ele é um conceito quase não falado, principalmente no meio ocultista que eu vivencio, né? E é um tema que eu, devido ao meu estudo à parte a respeito da espiritualidade como um todo, já tive acesso e curiosidade em saber e acho muito interessante porque são coisas que explicam de uma outra maneira, em um outro paradigma, algumas coisas que a gente às vezes vivencia no nosso dia a dia, né? E aí, em certo ponto, vai explicar também um pouco de algumas questões espirituais que a maioria também vivencia, né? De uma forma ou de outra, todo mundo vai entrar em contato com formas pensamento, seja num nível mais sutil, seja num nível mais denso, seja conscientemente ou inconscientemente, tá? Não tem como você escapar disso e vocês vão entender o porquê, tá? Então, a motivação dessa live veio por conta dessa pergunta, e aí muita gente me mandou mensagem. Depois, na semana seguinte, mais gente me perguntou a respeito do que era formas pensamento. Eu falei, bom, então vamos falar sobre isso, porque numa caixinha de perguntas, né, isso não vai fazer... eu não vou conseguir explicar, né? Talvez nenhuma live eu consiga explicar todo o conceito disso, mas a gente vai tentar fazer uma primeira, se der certo. Quem sabe mais pra frente eu trago um pouco mais de informação para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo ao nosso redor, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, consiste e é movido
por energias, tá? Tudo tem energia. Então, se a gente consegue acender um fósforo e esse fósforo gera calor e esse calor muda a temperatura do ambiente, por exemplo, tá? Eu vou dar muitos exemplos aqui de analogias muito simples para ficar fácil o entendimento, tá bom? Se esse acender desse fósforo vai gerando uma cadeia de consequências que no final gera o resultado de você sentir calor, sentir um pouquinho mais quente, a gente entende que isso gera uma consequência no plano físico. E se a gente pensar naquela lei hermética, né, do que está acima é como que está abaixo, a gente consegue entender também que se isso acontece na vida real aqui no plano material, isso também vai acontecer, lógico que com as suas particularidades, mas também no plano físico, ok? Então, isso vai acabar influenciando a gente no nosso dia a dia. Então, já vão percebendo como as energias, sim, elas têm o poder de influenciar a gente no nosso cotidiano, tá? É importante a gente citar também que existe uma escritura hindu que ela, muito antiga, né, de milênios atrás, que ela diz, né, que o homem se converte naquilo que ele pensa. Então, é bem comum a gente ouvir, né, no nosso dia a dia, olha, cuidado com os seus pensamentos, você atrai aquilo que você pensa. Não é só no sentido de você pegar aquilo e puxar para você, tanto positivo quanto negativo. É no sentido também, indo para esse tema que a gente está falando hoje, de criar como se fosse um gancho, literalmente, no sentido astral, no sentido energético, que vai ancorar naquela energia que é similar e vai trazer aquilo para você. Você ligou aquilo no seu pensamento com muita força, criou um gancho e aquilo vai ser de alguma forma atraído para você. Isso sempre acontece? Então a tal da lei da atração, ela realmente funciona? Cara, não é uma coisa assim que dá para você colocar como uma regra absoluta, tá? Existem as variações e aí a gente entra naqueles termos de vias de manifestação que a gente vê muito em ritual. Então, não necessariamente a força do seu pensamento vai fazer com que determinada coisa física chegue ao seu encontro. Porém, isso sempre, invariavelmente, vai criar uma forma pensamento a respeito daquilo. E isso vai te influenciar de alguma forma, tá? Então, o que são formas pensamento? As formas pensamento, elas são um conjunto de pensamentos que tomam forma. E é tão simples assim? O conceito não é nada além disso, tá? É um pensamento que cria forma. Sabe quando você assiste, por exemplo, um desenho do Pica-Pau, um desenho mais antigo, ou Tom e Jerry, que, sei lá, de repente o cachorro começa a pensar num pedaço de bife, porque ele tá morrendo de fome, ele começa a salivar, ele tá ali pensando no pedaço de bife, do nada, simplesmente do nada, esse bife se materializa na frente dele e ele come esse bife, tá? Então, como um exemplo, óbvio que é realmente um exemplo para vocês entenderem, é isso que vai acontecer. Quando você tem um pensamento muito forte ou muito recorrente a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa, ou um sentimento que gera esse pensamento e ele toma essa proporção muito grande dentro de você, isso não vai ficar represado apenas dentro de você, certo? Isso vai tomar uma forma no campo astral. Isso vai tomar uma forma no campo energético, tá bom? Espiritual, como você quiser chamar, tá? Aqui a gente não vai entrar tanto no detalhe da definição do o astral, o energético, porque senão vai ficar muito complicado e a gente vai mais falar disso do que a gente precisa, tá? Então, ele vai acabar materializando, entre muitas aspas,
esse pensamento, tá? E conforme isso vai sendo criado, esses pensamentos eles vão sendo criados, eles vão se aglutinando. Eles vão se juntando, isso vai virando uma massa, isso vai se densificando cada vez mais, e essa densificação não necessariamente apenas no sentido de denso negativado, mas sim de massa, e isso vai criar um formato, como existe, eu vou deixar as referências depois, que eu peguei para poder falar para vocês, no livro de Formas Pensamento, né? Que eu até mencionei na caixinha de perguntas. Existem lá diversas pinturas exemplificando quais são algumas formas padrões de formas pensamento para vocês conseguirem visualizar como é que é de fato, porque nem todo mundo consegue ver, tá bom? Então, ok, entendemos o que são formas pensamento, entendemos como elas acontecem a princípio e do que elas são feitas, tá? Então, as formas pensamento, como eu disse para vocês, elas não são espíritos, porque elas não têm uma autonomia. Elas não são seres à parte da gente que são dotados de inteligência, tá? Então, é como se fosse uma inteligência artificial, talvez, ou um robô, uma placa de computador, enfim, ela vai fazer exatamente aquilo para o qual ela foi criada. Ela não vai fugir do padrão, tá? Então ela vai ficar rodando, entre aspas, sempre em looping naquilo, tá? Então, se for um pensamento de medo, uma forma pensamento de medo, ela vai ficar naquele padrão. Ela não vai mudar, ela não vai ter inteligência. E é isso, tá bom? Então ela não é um espírito, ela não é uma entidade, ok? E aí a gente pode pensar, né? As formas pensamento, elas são tipo como bolinhas mágicas, né? Que a gente as cria e elas podem ser, a partir do momento que elas, digamos assim, saem de você e elas são criadas, vamos imaginar que elas fiquem orbitando aqui próximo aos nossos corpos espirituais, que eu vou falar disso daqui a pouco. Digamos que elas fiquem lá, tá? E aquilo vai influenciando você. Se for uma forma pensamento criada, por exemplo, a partir de um sentimento, de um pensamento de saudade em relação a alguma pessoa, não é incomum que essa forma pensamento ela consiga viajar ao endereço da pessoa em quem você estava pensando, tá? Um exemplo disso é quem nunca passou pela situação de, nossa, eu tô pensando muito em fulano, do nada fulano me liga e fala, nossa, eu tava pensando em você agora. Olha que coincidência. Não necessariamente é uma coincidência, entendeu? Essa ligação que se cria de uma forma pensamento a respeito de alguém, ela pode viajar e encontrar essa pessoa. Por isso, inclusive, que a gente fala que é muito complicado quando pessoas falecem, de você ficar pensando com recorrência naquela pessoa que foi embora, tá? Lógico que isso é muito difícil, é um assunto muito delicado, mas assim, quanto mais você vai criando, vai depositando uma energia que vai tomando forma, e se ela encontrar o destino, de repente, desse espírito que desencarnou recentemente, que ainda está passando por um processo ali de aceitação, de entendimento do que aconteceu com ele, pode ser que esse link que seja feito não seja bom nem para você, nem para o espírito que desencarnou. Por exemplo, entendeu? Não distante também, a gente pode criar inconscientemente uma questão, às vezes, de até obsessão ou auto-obsessão, dependendo da situação, de como for, enfim, tá bom? Lógico que tem outras coisas envolvidas nisso, tá? Então, assim, se você criar, por isso que eu digo, né? Uma forma pensamento, ela pode ser muito positiva, como ela pode ser muito negativa. Se ela for muito positiva, ela pode tomar forma de uma bolinha brilhante, sabe? E se ela for muito densa, ela pode tomar forma de uma bolinha vermelha,
ou uma bolinha mais acinzentada, dependendo do sentimento, do pensamento, entendeu? Ela pode ter formas como garras, por exemplo. No livro que eu vou deixar de referência para vocês, é muito comum que pessoas que tenham vícios, né, em bebida, por exemplo, ela cria em formas de pensamento em formato de garras mesmo, né, por toda aquela questão daquela necessidade daquele vício mesmo, né. Então, elas vão tomando forma, né. Se o pensamento também ele for muito vívido e muito nítido e muito concreto, essa forma pensamento visualizada, ela vai ter cores muito nítidas e um formato muito nítido mesmo, como se você visse em HD, por exemplo. Se ele for uma forma pensamento não tão firmada ainda, ela pode ser um pouquinho distorcida, um pouquinho desfocada, com as cores não tão vibrantes e por aí vai, com um formato meio indefinido ainda e tudo mais. Dentro disso também, a gente consegue pensar, como eu estava falando de pensamentos, formas de pensamento mais positivas, uma egrégora, e aí a gente entra na questão da magia e tudo mais, e das crenças. Uma egrégora, ela tem a sua própria forma pensamento, tá? Então, não só de coisas negativas, não só de obsessão e tudo mais, vivem as formas de pensamento, ok? E aí, dentro disso, é importante a gente entender, né? Eu já falei das formas de pensamento, vamos falar um pouquinho do paradigma energético, né? Que é aquilo, a gente não tem como fugir das energias. Como eu falei para vocês no começo, o nosso ambiente ele é feito de energia. Nós somos matéria também feita de energia. O nosso mundo físico e o nosso mundo espiritual, ele é influenciado pelas energias, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que dentro desse paradigma, nós temos algumas formas que são necessárias que a gente defina, tá? A primeira delas, sem contar, óbvio, a própria forma pensamento, é o conceito de miasmas, tá? O que são miasmas, né? Os miasmas, eles são as formas pensamento negativas. Então, quando a gente tem um sentimento que ele é muito forte e ele vai gerar um pensamento muito intenso, isso automaticamente vai criar um miasma, tá? Que são como se fossem, assim, sujeirinhas que vão poluindo o nosso corpo astral, ou os nossos corpos astrais, tá? Então, elas vão ter uma forma, mais ou menos, como de nuvens, ou de névoas muito carregadas, tá? Elas podem ter aquele formato de larvinhas e tudo mais, elas até podem, mas geralmente não é uma coisa tão bem definida, tá? É mais como se fosse uma névoa mesmo que fica ali grudada no campo astral da pessoa e ela fica ali como uma pequena, como se fosse uma poeira, uma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? Então é por isso que a gente fala que é extremamente importante a gente tomar cuidado com as nossas emoções, tá? Porque as nossas emoções, se negativas, quanto mais pessimistas elas forem, quanto mais tristes elas forem, quanto mais melancólicas, mais dessas pequenas sujeirinhas, desses miasmas, vão se formando ao redor da gente e, obviamente, que isso vai sujando cada vez mais a sua energia. Não é à toa que a gente fala que é importante a prática da meditação, não é coisa de jovem místico a gente falar que, poxa, vamos tentar manter o nosso padrão de pensamento elevado, vamos tentar pensar, lógico, não dá para ser no nosso mundo, nós somos humanos, a gente não pode nem se cobrar, nem tentar ser 100% gratiluz o tempo todo. Quem fala que é assim,
bota o pé atrás e desconfia, tá? Somos pessoas vivendo num mundo de expurgo, com dificuldades e problemas reais, tá? Então não dá para ser 100%, sei lá, a melhor carta do tarô, ou sei lá, o ser mais iluminado, e por aí vai, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do nosso padrão de pensamento recorrente, a gente pode acabar sintonizando, inclusive, conforme os pensamentos dos ambientes e dos lugares onde a gente for, tá? Lembra que às vezes a gente acaba magnetizando as coisas, então por mais que de repente você não crie uma forma de pensamento mais densa, se você for num lugar e tiver com um padrão de energia / pensamento denso, você pode acabar magnetizando isso para você, entendeu? Então é bom tomar cuidado com isso, tá? E aí tem aquela questão, né? Os miasmas, eles podem acabar trazendo para você, uma forma de você perceber, aquela sensação de angústia, aquela sensação de incômodo, de que algo não tá legal, sem motivo aparente, tá? Descartando se você tem um problema aí de saúde mental, descartando se você tá passando por uma fase com coisas complicadas, tá bom? Aqui eu tô trazendo para vocês o exemplo de, por exemplo, eu tô bela, plena, linda, do nada, me vem uma sensação ruim, entendeu? Me vem uma tristeza, me bate uma melancolia. Isso é muito mais comum de ser percebido por pessoas que têm uma sensibilidade aí, né? A gente costuma dizer, às vezes, que é o tal do médio esponja. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ou uma pessoa muito empata, alguém que tem essa facilidade de conseguir sentir a energia tanto do outro quanto a energia do ambiente, tá? Então é mais fácil desse tipo de pessoa conseguir perceber isso, esse mal-estar, né? Então, por isso que é importante a gente investir e não negligenciar os banhos de limpeza. Por exemplo, a gente vai entender o porquê daqui a pouco. O banho de limpeza, ele vai ajudar você, ele não vai resolver o problema 100%, porque tem muita coisa que é aqui dentro. Então, terapia é muito importante, tá? Mas o banho, ele vai ajudar você a conseguir tirar um pouco dessa craca, um pouco dessa crosta aí energética que fica em você, tá? É extremamente importante isso. E, obviamente, a prática meditativa, né? Que ela também vai ajudar em todo esse processo. Além da terapia, nunca esqueçam, tá bom? A gente tem um conceito também, além dos miasmas, das larvas astrais, né? O que acontece? As larvas astrais, elas são formas de pensamento um pouco mais genéricas que se alimentam das emoções mais negativas, entendeu? Então é como se elas fossem um agente causador, tá? Obviamente que a forma de pensamento ela já foi criada, tá? Vamos pensar a partir disso. Então, ela tá ali e essa larva astral é como se ela fosse se alimentar disso e ela fosse um a mais que vai colocar ali uma tristeza e mais coisas negativas, né? Então, ela vai estar ali atuando. E ela pode também se manifestar como entidades astrais mais parasitárias, tá? Só que um parasita astral, ele vai ser diferente. E eu já vou falar um pouquinho, tá? Então, é como se as larvas astrais, elas fossem um estágio mais imaturo, entendeu? Das larvas astrais. Ela ainda está em desenvolvimento. Então, ela não é tão difícil de ser tirada. Ela é como se fosse um meio termo ali entre os miasmas e os parasitas astrais. Então, percebam que conforme
você não vai tomando cuidado, você não vai fazendo a sua manutenção mental, a sua higiene mental, você não leva a sua terapia a sério, ou você não faz a sua terapia, você não tem uma prática meditativa, você não tenta aumentar o seu padrão de pensamento, pensar mais positivo, a coisa ela vai degringolando, entendeu? Ela vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir resolver depois. É como se a sujeira fosse ficando mais pesada, entendeu? Então, em vez de você usar uma água com sabão, você vai ter que usar, por exemplo, um tira-limo, num caso mais sério, por exemplo, tá bom? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar, tá? Depois das larvas astrais, a gente tem os parasitas astrais, né? Então, os parasitas astrais, eles são como se fosse a doença infecciosa, tá? Por quê? Elas vivem em e para obter algum benefício daquela situação, digamos assim, tá? Então, a gente tem formas de pensamento ali muito densas, muito complicadas. A partir disso, o negócio vai ficando cada vez pior e os parasitas, eles vão sendo criados ou eles vão sendo absorvidos ali e vão ficar naquele campo, tá? Então, eles se alimentam da energia vital. Eles são como parasitas mesmo. Enquanto as larvas são como se fossem vermes, tá? Dando exemplos didáticos aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Então, como se as larvas elas fossem vermes e os parasitas eles já são diferentes. Eles já vão se grudar ali naquilo, por exemplo, e vão começar a sugar a energia vital, tanto do lugar quanto energia vital do lugar não necessariamente, tá? Mas da pessoa ali, porque o ser humano ele tem aquela centelha, e enfim, tá? Ela vai sugar essa energia vital de tudo que é vivo, é isso que eu quero dizer, tá bom? Então eles são criados a partir de pensamentos e a partir de emoções negativas muito mais intensas do que o que a gente viu anteriormente, tá? É óbvio que isso pode se vincular a pessoas e também pode se vincular a ambientes, tá? Salvo as devidas proporções aí, tá? E aí ela pode causar uma variedade de sintomas também, como a fadiga, como a depressão, tá? Não estou dizendo aqui que depressão é causada por questões espirituais, tá bom? Então, por favor, vamos ser inteligentes, vamos entender o que a bruxa tá falando, ok? Mas eles podem causar sintomas parecidos com o da depressão, da melancolia, e em certos níveis pode também acabar influenciando um quadro já pré-existente de uma doença como essa e tudo mais. Espero que todo mundo tenha entendido, para não me dar problema depois eu expliquei, tá bom? E também pode trazer uma sensação de opressão, né? De você estar ali oprimido. Às vezes você chega num lugar e sente aquela sensação de opressão. Às vezes você pode estar na companhia de alguém chegar no ambiente, vir falar com você, ou vir te cumprimentar e você sentir aquela sensação ruim, que você às vezes não sabe muito bem explicar o porquê. Pode ser também por conta desses parasitas astrais, tá? Se você estiver vibrando num padrão que não é bacana, se você tiver com várias outras coisas aí pendentes e capengas, isso pode acabar passando para você de certo modo, tá bom? E aí é importante a gente pensar também na questão da formação, né, de pensamentos e a criação mental, né? E aí eu proponho para vocês um exercício para pensar, né? Os pensamentos, eles podem se tornar formas, né? E os pensamentos, é importante que a gente entenda que eles são como filminhos mentais, né? Então, eles vão passando na nossa cabeça ali, inclusive de forma muito automática, dado a loucura que é a nossa vida hoje em dia.
E esses filminhos vão passando. Se em determinado momento você der extrema atenção para alguma coisa que não é positiva, isso aí vai gerar consequências. Mas aí vamos tentar pensar aqui aquela pergunta clássica, né? O que vem primeiro? O pensamento ou o sentimento / emoção? Né? Porque, ok, vocês podem pensar assim, tá, eu entendi, você falou que os pensamentos, eles, quando muito intensos e quando muito focados ou muito negativos, eles podem criar formas de pensamento, mas como que se dá essa criação em si, dentro da gente? É a partir de emoção que gera esse pensamento, ou é a partir do pensamento que gera a emoção? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Na verdade, depende. É meio que uma pergunta que não tem muita resposta, tá? Existem controvérsias aí dentro do pessoal mais espiritualista, digamos assim, que pensa a respeito disso e até mesmo através da neurociência, e eu vou tentar explicar aqui para vocês o porquê que depende, tá bom? Imagina que você tá... Imagina, vamos lá, vamos pegar um exemplo ao vivo aqui, né? Imagina que você tá andando e aí do nada, simplesmente do nada, você bate com o seu pé na quina da cadeira ou na quina da mesa. Imagina isso. Você bateu com o seu pé na quina da mesa. Você sentiu dor? O que vem primeiro? Quando você bate o seu pé na quina da mesa, o que vem primeiro é o sentimento. Porque você sentiu dor. A partir do momento que você sentir dor, você vai pensar. E aí você vai xingar, você vai falar um monte de coisa porque você bateu o dedo na quina. Ok? Só que imagina que você, de repente, está andando na rua e aí você se distraiu, você tropeça e cai. E aí você levanta, você não se machucou, você levanta e você pensa... Poxa, eu não acredito que isso aconteceu, eu passei vergonha no meio da rua, olha, tá todo mundo olhando pra mim. Você pensou e aquilo gerou pra você um sentimento. Um sentimento, às vezes, de medo, de reprovação pelo olhar do outro, um sentimento de vergonha, de um querer se esconder. Então, nesse exemplo, o seu pensamento ele veio primeiro e depois do pensamento, aquilo gerou um sentimento em você. Tá? Então, você veja como é importante, você veja como depende, tá? É importante a gente estar alerta, porque o que acontece, né? Tudo isso, ele vai rolar dentro do nosso cérebro. Então, são neurotransmissores e são neurônios que vão gerar tudo isso. Tanto você sentir a dor, isso vai acionar dentro do seu sistema nervoso, né? Aquela sensação de dor, e aí depois vai vir o pensamento, quanto o pensamento também é a transmissão desses neurotransmissores dentro dos neurônios. Então, vocês entendem como é complexo? Vocês entendem como depende? Certo? Então, por isso que a gente fala, né, que é importante você tomar cuidado com o seu lado emocional, com o seu lado psíquico, porque um descontrole emocional que não é tratado, ele começa a afetar o nosso campo de pensamentos. E isso vai começar também a afetar as nossas emoções, e aí vai virar tudo uma grande salada. Entendeu? Vai virar uma bagunça, vai chegar uma hora que você não vai saber nem da onde que veio o quê. Por isso que a gente fala, e eu reitero aqui, que é extremamente importante você estar em dia com a sua terapia. Você estando em dia com a sua terapia, você vai começar a entender quais são os seus padrões de repetição, tanto de atitudes quanto de pensamentos. Vai conseguir começar a esquematizar, principalmente se a gente for para um lado mais comportamental da psicologia, você vai começar a conseguir
esquematizar os seus padrões, e aí vai ficar tudo um pouco mais fácil de você conseguir identificar, tá? Quando o negócio ele fica sem controle, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles ficam se retroalimentando naquele ciclo, entendeu? E quando isso acontece, é muito mais difícil de você conseguir romper, porque você já tá naquela roda ali, você já tá em movimento, e para você conseguir sair disso é extremamente complicado, tá? E aí, um exemplo também que a gente pode dar é voltar naquela questão da lei da atração que muito se fala, né? Então, quando você pensa muito a respeito de uma coisa, você tende a começar a atrair aquilo para você, né? Então, é sempre importante a gente pensar a respeito disso e de como os nossos sentimentos, eles são capazes de influenciar a nossa mente e potencializar a criação de formas de pensamento, tanto mais positivas quanto mais negativas, tá? E aí você me pergunta, tá, ok, beleza, entendi, não precisa nem mais explicar porque já tá ficando redundante. Vamos lá. Como é que eu percebo esse tipo de sensação ou esse tipo de forma pensamento em um ambiente? Digamos que você não seja uma pessoa que é clarividente, que é vidente, que vê coisa e tudo mais. Como é que eu posso identificar isso? Tá? Através daqueles sentimentos que você sente quando você tá no lugar. Tá? Então, é simples, gente. Não tem segredo, tá? Você chegou num lugar, você chegou na casa de alguém, você entrou numa sala, você tá dentro de um hospital, você tá num shopping, você tá do lado de alguém, tanto faz. Vem um sentimento para você absolutamente do nada, que não tem a ver com você, como eu disse no começo, você vai parar, você vai respirar, olhar para dentro de você e falar, ok, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Me veio uma raiva do nada que eu não tô entendendo por quê. Beleza, é uma forma de pensamento de raiva, que muito provavelmente está naquele lugar, que muito provavelmente está linkado com alguma pessoa. Tá bom, entendi, o que eu faço com relação a isso? Se não é seu? Nada. Não tem como você querer lidar com forma pensamento de tudo quanto é lugar que você for. Porque em todo santo lugar vai ter forma pensamento. Em mais lugar ou em menos lugar. Entendeu? Então não adianta você querer começar a lutar contra ou lutar a favor. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer um banimento, né? Aí já o magista vai querer começar a fazer um RMP, sei lá, entendeu? Legal, você até pode fazer. Agora sim, que influencie em você e te deixe em paz. Não adianta você querer lutar contra uma forma de pensamento no ambiente, porque dependendo do ambiente, você vai limpar aquela forma de pensamento, vai vir outra forma de pensamento. Aí você vai limpar aquela lá, vai vir outra. Você vai limpar, vai vir outra. É um negócio que não tem fim, entendeu? Então, não adianta você querer resolver esse problema. Nesse sentido desse exemplo que eu te dei, tá? Então, beleza, sentiu, entenda, tenta mudar o seu foco e segue a sua vida, tá bom? Dependendo do lugar, é muito comum o pessoal que trabalha com radiestesia, que trabalha com essa questão mais energética aí, radiônica, radiestesia, trabalhar com a identificação disso e conseguir de alguma maneira, eu não entendo nada de radiestesia, eu não entendo de radiônica, tá? Não é o campo que eu tenho propriedade para falar, mas eu sei que esse tipo de profissional, ele acaba atuando na identificação e na limpeza disso, principalmente relacionado a ambientes, tá?
Dito isso, a gente pode falar um pouquinho a respeito das nossas camadas energéticas, né? E da nossa estruturação de corpo astral. A gente pode dizer que nós temos 7 corpos astrais, tá? Basicamente, cada corpo astral para um chakra, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de ficar fazendo link entre corpo astral, cada um e chakra, porque isso aí é outro tema, tá bom? Mas para vocês conseguirem entender um pouquinho dos nossos corpos, tá? Nós temos diversas camadas, né? Energéticas humanas, inclusive a parte da aura, né? E é importante a gente entender isso para conseguir compreender o estado emocional, às vezes, que a gente se encontra e o que tem a ver com o presente, o que tem a ver, às vezes, com coisas de outras vidas, para quem acredita nisso e tudo mais, né? Então, a gente pode dizer que nós temos 7 corpos sutis, né? Então, a gente vai ter o nosso corpo físico, né? Esse corpo físico é a nossa carcaça, né? É a nossa manifestação material dentro do planeta onde a gente vive, né? A gente vai ter o nosso corpo etérico, que a gente pode identificar pela aura, né? É onde a gente vai conseguir definir o padrão emocional, né? E o padrão momentâneo de cada indivíduo. Então, nisso, geralmente é no campo etérico, onde vai ficar meio que fazendo uma junção ali com o nosso perispírito e tudo mais. No campo etérico, muitas vezes essas formas de pensamento, elas podem estar acopladas nisso, né? A gente vai ter o nosso corpo astral, que é como se fosse um protótipo do nosso corpo físico definido, tá? Então, esse corpo astral é como se fosse um banco de dados mais das nossas paixões, mais dos nossos instintos, é onde fica a parte das nossas emoções, da nossa sensibilidade geral, né? É onde a gente costuma sentir dores, é onde a gente costuma sentir prazeres, e é ali onde vai ser transmitido para o nosso corpo físico todas essas sensações, todas essas emoções, tá bom? A gente tem o nosso mental inferior, que é uma parte mais racional concreta, né? Então é como se fosse um banco de dados daquilo que a gente tem da nossa encarnação, da nossa vida atual, do nosso momento mais presente, né? É onde a gente tem a maior parte dos nossos impulsos, tá? É nesse campo astral, no nosso mental inferior, tá? Aí depois a gente vai ter o nosso mental superior, que é já como se fosse um banco de dados um pouquinho mais elaborado, né? Que ele já vai ter acesso a algumas questões das nossas outras vidas, das nossas outras vivências, tá? Que vão ajudar a gente nessa vida atual também, né? É ali onde ficam registradas informações das nossas encarnações passadas que precisam ser trabalhadas nessa vida presente, tá bom? Nós temos depois o nosso corpo búdico, né? Que é a manifestação da alma. É como se fosse um HDzão, onde vai ficar registrado absolutamente todas as nossas vivências de todas as nossas vidas e todas as nossas manifestações, tá? Ela é como se fosse uma matéria mais universal, tá? Ela independe do tempo e espaço. Ela consegue atravessar todas as dimensões, tá? Esse é um conceito aí de dimensões um pouco mais difícil da gente conseguir entender, mas é como se fosse no filme do Interestelar, sabe? Que a gente vê aquela parte onde ele consegue entender o que aconteceu com a filha dele. Então, é mais ou menos ali onde está o nosso corpo búdico, é mais ou menos essa uma exemplificação, tá?
E aí, por último, digamos assim, a gente tem o nosso átimo, o corpo átimo, né? Átmico, desculpa, que é a nossa alma, tá? A gente dificilmente tem acesso a isso, tá? Porque é a nossa essência divina, é o nosso princípio vital. Então, é a parte mais elevada da gente, tá bom? É realmente a nossa essência ali, pura e simples, um tanto quanto até divinizada, digamos assim, entre muitas aspas, tá bom? É onde fica a nossa centelha divina, é onde fica a nossa essência, tá bom? Esse é o nosso corpo átmico, o nosso átma, tá? E aí a gente consegue pensar em todos esses corpos como se eles fossem uma grande... Vocês já viram aquelas bonecas russas? Eu não sei se vocês já viram, tá? Mas as bonecas russas, elas ficam uma dentrinho da outra, assim. Aí você vai desencaixando e vai saindo outra bonequinha menor, desencaixa, sai outra menor e assim vai. É como se fosse isso. Os nossos corpos astrais, eles estão juntos ali. Não necessariamente eles são camadas. As camadas, elas são mais para exemplificar, mas é como se fosse uma coisa dentro da outra. É interdimensional, entende? Então é muito difícil de você conseguir ver isso estando aqui encarnado e tudo mais, tá? Então, vocês vejam como essa questão das formas pensamento, elas são extremamente complexas, elas são delicadas, e é importante que a gente tome cuidado com isso, porque um negligenciamento da nossa saúde mental, dos lugares onde a gente vai, das pessoas com que você se relaciona, eles podem influenciar diretamente você mesmo, entendeu? Então, você trabalha perto de uma pessoa que reclama o tempo todo, você convive com alguém que o tempo todo tá ali te falando palavras negativas, colocando você para baixo de alguma maneira, isso vai influenciando, é todo um contexto que vai influenciando, como eu disse no começo, né? O que está, da lei hermética, né? O que está acima é como o que está abaixo. Então, se você não toma cuidado com todos esses aspectos no seu dia a dia, você pode ir se envenenando, né? Você vai se envenenando, ou as pessoas vão acabar envenenando você de alguma maneira. Então é muito importante você tomar cuidado com o seu padrão de pensamentos e tomar cuidado com os seus sentimentos, tá? Foi o que eu disse. Não temos aqui a pretensão de sermos seres 100% iluminados. Não tem como. Estamos num planeta que é difícil. Todo mundo passa por provações, pelas suas dificuldades, mas na medida do possível é importante que vocês tentem manter a saúde mental de vocês o mais preservada possível, para tentar não serem tão influenciados por essas formas de pensamento mais densas, tá bom? Vou abrir para perguntas agora. Caso vocês tenham alguma coisa que vocês queiram me falar, perguntar, alguma coisa que de repente não ficou tão esclarecida. Eu tô há 1 hora falando aqui, então pode ser que vocês tenham alguma dúvida, tá? Se não tiverem, então vai ser isso, tá? Vamos ver aqui. Eu não entendi. O Grimório de Fada disse: enquanto mais intensa a pessoa for, mais atenção ainda. Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa antes. Não. A questão da intensidade não tem muito como você fugir, né?
Porque vez ou outra você vai se deparar com sentimentos e pensamentos intensos. E você vai criar formas de pensamento, tá? É o que eu falei. Não tem como você fugir da criação de formas de pensamento. Isso é impossível. Não adianta você cair na pira, na noia de eu vou me blindar. Não faça isso, você está indo pelo caminho errado, tá bom? Mas quanto mais intensa for a pessoa, ou quanto mais intensa for a sua sensação, quanto mais intensa for a sua emoção, mais complicado isso tende a ficar, tá? Por isso que a gente fala, dentro da magia cerimonial, por exemplo, que é importante você saber conseguir criar a sua vontade, manipulá-la de uma forma eficiente e direcioná-la. Trocando em miúdos e trazendo isso como um exemplo do tema, a gente pode dizer que dentro de um ritual, por exemplo, você pode criar, você está fazendo ali um ritual de magnetismo, um ritual de tesão, para putaria, entendeu? Você não pode ir para esse ritual triste. Entendeu? Você não pode ir para esse ritual preocupado com coisas do boleto que você não pagou. Entendeu? Como é que você vai fazer amanhã para chegar no horário, sendo que o ônibus sempre atrasa? Você tem que ir para aquele ritual de tesão com tesão. Entendeu? Por quê? Não obstante, é uma forma de pensamento que você também vai estar ali criando para conseguir direcionar. Lógico que é uma energia, tem todas as outras coisas envolvidas, mas vocês entendem como uma coisa ela vai gerando a outra? Vocês entendem como é importante o seu sentimento para o seu pensamento e para aquilo que você for fazer energeticamente para você conseguir alcançar a materialização daquilo que você quer? Por exemplo, entendeu? Você vai fazer um ritual de destruição, por exemplo, tá? Você vai feliz, alegre, saltitante? Não. Entendeu? Inclusive em práticas do voodoo, por exemplo, não só dentro da magia em si, é muito comum quando você lê alguns livros, né, falando para você sentir aquela energia. Dentro da feitiçaria também, da bruxaria, quando você pega, vai fazer um feitiço de destruição, por exemplo, você pega lá o testemunho da pessoa, você vai fazer todo o paranauê lá que você tem que fazer, você vai proferir o quê? Palavras positivas naquilo? Qual que é o sentimento que você vai ter que ter? Positivos, de vitória, de luz, de bênçãos? Não. Entendeu? Então, é basicamente isso. Peguei exemplos extremos e de fácil entendimento, como o tesão, que é muito natural do ser humano, porque é muito carnal, e o ódio também, a raiva, e o sentimento de vingança muitas vezes também é bem comum e bem humano, para dar esse exemplo para vocês conseguirem entender, né? Então, a forma pensamento, esse conceito, ele também se encaixa dentro da magia cerimonial, dentro da feitiçaria, dentro do voodoo, dentro da bruxaria, entendeu? Então, tá tudo interligado, né? Vocês têm alguma dúvida? Até agora não chegou nenhuma pergunta aqui pra mim. Tem uma galerinha assistindo, mas não tem dúvida, né? A Giovana _S31 falou: pensamento gera emoção. Eu acho que foi naquela parte onde eu tava explicando para vocês, né? Que eu falei para vocês, é que depende, né?
Então, assim, realmente depende da situação. Existem momentos em que o sentimento ele vai vir primeiro e depois você vai pensar, né? Às vezes a gente fala de coisas passionais, né? De coisas inconsequentes, feitas no automático. Se é feito no automático, se é feito... é porque primeiro você fez e depois você pensou. Em muitos momentos da nossa vida, você vai primeiro agir porque é aquilo. Depois você vai pensar. É normal. Em outros momentos, você vai pensar tanto em alguma coisa que aquilo vai gerar uma emoção. Entendeu? Então, vocês pensem, né? Sei lá, acontece alguma coisa, acontece algum imprevisto na vida de vocês, tá? Vocês acordaram de manhã para ir trabalhar. O chuveiro queimou, tá? Aí vocês já ficaram pistola porque o chuveiro queimou. Aí você já fica naquela. Vou me atrasar, vou levar bronca do chefe, pronta, tudo perdido, não sei o quê. Aí você saiu de casa, você pisou numa poça de água, você já molhou todo o seu tênis, sua meia, você já pensa que você vai ficar o dia inteiro com o seu pé encharcado, que seu pé daqui a pouco vai ficar gelado, aí você já pensa, putz, tá vendo? Ó, não devia nem ter levantado da cama. O chuveiro queimou, saí de casa, pisei aqui na poça de água e aí já desgraçou tudo. Aí você vai pro ponto de ônibus, o ônibus atrasa. Aí você fala, pronto, tá vendo? Mais uma coisa. Aí você chega no seu trabalho finalmente atrasado, seu chefe vem e briga com você, ou ele nem briga, ele vem te cobrar de um serviço que você esqueceu, ou que estava pendente e ainda não deu tempo de você fazer. Aí você já vai ficando pistola. Então você entende como uma coisa vai sobrepondo a outra. É nesse mecanismo, muitas vezes do dia a dia, que você vai aglutinando um monte de miasma, um monte de nuvenzinha, um monte de energia densa, vai criando literalmente como se a gente fosse pegar o exemplo dos desenhos, né? Que fica aquela nuvenzinha negra com chuva em cima do personagem, e onde ele vai, aquela nuvenzinha vai acompanhando ele. É isso que acontece com você, comigo, com todo mundo, porque quem nunca teve um dia desse? Né? Várias vezes acontece, tá? Então, por exemplo, numa situação dessa, todas as situações elas foram contribuindo para você ter sentimentos e pensamentos negativos, entendeu? Então tudo depende, tá? Da situação. Pensamento gera emoção e emoção também gera pensamento, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não temos perguntas. Então, eu acho que eu vou encerrar, tá? Eu acho que todo mundo entendeu. Não tem nenhuma dúvida. Beleza. Vou deixar para vocês as referências que eu usei para criar esse meu roteirinho, tá bom? Que são... Acho que eu não vou conseguir ver aqui. Não. Tá, vamos pegar as referências, tá? E aí, depois, qualquer coisa, eu deixo fixado no comentário se eu conseguir colocar essa live lá no feed, tá? O livro que eu usei para falar a respeito disso é aquele que chama Formas Pensamento, né? É da Annie Besant, eu não sei dizer o nome certinho, tá? E do Leadbeater. Eu tenho esse livro, eu tenho o link desse livro em PDF, e repito, quem se interessar, quiser ler, porque lá tem imagens, tá? Eu posso disponibilizar para vocês, só me mandem uma mensagem que eu passo o link e vocês conseguem ter acesso, tá? Porque aí vai ser bem legal a visualização de vocês a respeito do que seria isso. Tem lá a imagem da egrégora que eu falei para vocês, né? Que egrégoras, elas têm um formato bem bacana. Tem exemplificações de coisas positivas e coisas mais negativas, tá bom? E o outro livro chama Os Chakras e os Campos de Energia Humanos, da Shafika Karagula
e Dora Van Gelder Kunz, tá? Também é um livro muito bom para você conseguir entender a questão dos chakras e dos corpos energéticos, que foi também um dos assuntos abordados aqui, tá bom? Eu agradeço todo mundo que participou, tá? Que veio aqui me ver falar e tudo mais desse assunto que é quase esquecido, né? De acordo com o que eu consegui acessar, tá? Os primeiros registros disso daí tem raízes lá no século XIX, século XX, tá? Dessa questão de formas de pensamento. Como eu falei também nos stories, a teosofia, o campo da teosofia, Helena Blavatsky, deixa eu só ver aqui, peraí, meu computador hoje não tá me ajudando. É isso mesmo. Tava confirmando se eu tinha falado o nome dela certo. Eu lembro dela mais como Blavatsky, tá? Eu não lembrava se era Helena, mas tudo bem, olha lá, é isso mesmo, tá? A Helena Blavatsky é da teosofia, né? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, é mencionado algumas coisas nesse aspecto de tudo que a gente conversou hoje, dentro do campo da teosofia, da sociedade teosófica e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada novamente a todo mundo que participou. E se vocês tiverem sugestões de lives, de coisas, de temas, assim, vocês me mandem, que a gente vai organizando certinho e eu vou fazendo mais, tá bom? Obrigada para todo mundo, um beijo, boa noite, gente. Vão